tema da mensagem de hoje é vencer a intimidação do inimigo. Repita comigo: eu vencerei a intimidação do inimigo. Ele não vai me intimidar. Eu não vou me acovardar. Porque o medo que ele produz, o meu Deus lança por terra. Você crê nisso? Amém. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e ele lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Despertando José do sono, fez como lhe ordenado o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus 2,7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-lhe a Belém, disse-lhe: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes procura matar o menino. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito: chamei o meu filho. Tendo Herodes morrido, e eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que lutavam contra a vida do menino. Curva sua cabeça. Soberano Deus e eterno, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos, e a glória do Todo-Poderoso esteja no nosso meio. Derrama da Tua unção e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podem vocês assentarem, amém? Deixa só aquele pessoal do fundo em pé, amém? Cidinha estava doidinha para sentar e o pastor já cortou ela, né, Cidinha? Ela já ouvi ela daqui dizendo: ufa, graças a Deus. Repita comigo: intimidação significa ameaçar, amedrontar, atemorizar. Amém? Isso é intimidação. Quando alguém quer intimidar outra pessoa, ele de certa forma traz ameaça, né? Ele traz situações em que a pessoa fica em recuo. Essa é a estratégia de Satanás. Amém? Toda vez que nós somos postos a colocar a nossa vida no altar, a fazer algo para Deus, a primeira coisa que o inimigo fala na tua mente: você não vai conseguir, você é incapaz, você não pode, vai dar errado, vão rir de você. Você concorda que o diabo não poderia fazer isso? Porque se isso fosse verdade, ele gostaria mais que as pessoas rissem de você, mais que as pessoas debochassem de você, para que você ficasse realmente intimidado e nunca mais fosse por vergonha. Mas por que você acha que ele se preocupa tanto? É porque ele conhece o meu e o seu potencial. Ele sabe exatamente até onde você pode chegar, e quando você fizer, o Espírito de excelência estará contigo. Amém, meu amado?
Então essas são as armas que por muitas vezes são utilizadas pelo diabo. Eu estou falando disso desde o começo desta campanha, falando sobre medo, sobre recuar, que é exatamente a arma que ele usa, e você vai, entrar isso na tua mente em todo o tempo, porque de todas as mensagens de hoje até terça-feira, você vai ouvir isso, algumas estratégias que o diabo usou para tentar nos atemorizar, nos amedrontar em todas as situações da nossa vida. Essa é uma das maldições do deserto, porque nos momentos de maiores dificuldades é que Satanás quer nos intimidar. É na hora da dificuldade, do problema. Tem gente que diz: meu Deus, até onde estava tudo bem. Nossa, eu estava fazendo um projeto, estava feliz, dormia bem. Bastou acontecer este problema e atrás dele se agravou tantos outros. E aí começamos a procurar defeito em nós. Procuramos pecados, procuramos erros, procuramos analisar onde nós erramos, aonde nós falhamos, e começamos a questionar, e começamos a achar pelo em ovo. E aí achamos, quem procura acha. E aí você fica cada vez mais para baixo. E o Senhor está lá do céu dizendo: não, para com isso. O teu pecado eu já perdoei, a tua vida eu já purifiquei. Para de ficar se acusando, para de ficar se amedrontando, para de ficar refugiando. Sabe por que ele faz isso, amado? Para que você se desespere e não alcance a terra da sua promessa, não alcance aquilo que Deus preparou para ti. Veja que desde que José e Maria se uniram, começaram as intimidações do inimigo. José, ele teve uma revelação, o anjo aparece para Maria e diz: Maria, você dentre todas as mulheres é a mais bem-aventurada, aquela que o Senhor escolheu, e de ti nascerá um filho. Ela disse: como isso vai acontecer se eu nunca conheci nenhum homem, não tenho marido? Ele disse: você terá um filho do Espírito Santo, nascerá o primogênito de Deus, será chamado Jesus, será chamado o príncipe da paz, Emanuel. E Maria disse: tudo bem, mas eu sou noiva, e como que eu vou dizer para o meu noivo? Aí sabe o que acontece? O anjo diz: deixa comigo, Maria. Quando Deus está no negócio, amado, nós não precisamos fazer nada. É Ele que move, é Ele que faz, é Ele que age, é Ele que simplesmente atua. Enquanto Maria estava lá um pouco preocupada, como eu e você ficamos às vezes, dizendo: como que eu vou fazer, como que eu vou resolver? O anjo do Senhor está indo em direção ao teu problema. E ao chegar lá, ele acorda José, e José não sabe se tem um sonho, se tem uma revelação, uma visão, mas o anjo aparece para ele e conta toda a história, e diz: não temas de tomá-la por esposa, só que ela é pura, e não toque nela até que a criança nasça. Sabe, irmão? E quando a gente começa a comparar as histórias que Deus tem na vida da gente, nós começamos às vezes até questionar a Deus, até querer, discutir com Deus, por que se eu fui escolhido eu tenho que passar por isso? Imagine, um casal que foi escolhido, José e Maria, tiveram que fugir do rei Herodes. Tiveram porque este rei queria matar quem? O próprio Deus encarnado numa criança. Mas Deus é aquele que envia os teus anjos para ir na tua frente e vai te conduzindo. Deus não poderia ter acabado com Herodes antes do tempo. Deus não poderia ter matado Herodes antes da hora. Mas em tudo Deus tem um projeto. A primeira coisa que Deus deseja que nós façamos é obedecê-lo. José e Maria tiveram que fugir da sua cidade, tiveram que ir embora para o Egito em um determinado momento, porque Herodes estava atrás dele, mas o anjo aparecia e dizia: faça isso, agora faça aquilo, agora volte para Israel, porque aquele que queria matar o menino já está morto. Se sou eu, se é você, sabe o que a gente faz? Vamos matar esse infeliz logo, porque eu sou Deus, e ele está tentando prejudicar o menino Jesus, então vamos acabar com ele. Não é assim que Deus faz. Deus não acaba com o problema na primeira situação, Ele deixa você crescer com esse problema. José e Maria precisavam ser tratados como marido e mulher, eles precisavam crescer, eles precisavam ser alguém que realmente estivesse na condição de crescimento. Sabe, irmão, desde que eles se uniram, o inimigo se levantou para desanimá-los, para separá-los e torná-los fracos. E quando o inimigo consegue fazer você ficar fraco, e você aceita essa fraqueza, esse é o primeiro passo do teu tombo. Amém?
é roubar aquilo que estava sendo gerado por Deus na vida deles e estava tentando abatê-los. Usou de acusação, usou de intimidação com Herodes. Imagina, uma mulher que fica grávida, naquela época dizia, não, não é de José não, é do Espírito Santo. Quem que acreditava? Ela teve que passar por esse processo. Ela teve que viver essa situação, mas ela acreditava, ela cria que Deus estava na direção. Quantas vezes você foi desacreditado? Quantas vezes debocharam da tua fé, debocharam das suas atitudes, mas o Senhor te diz, não deixa o inimigo te intimidar, continue e avance. Amém? A intimidação do inimigo quer que você abra a mão da sua aliança. Amém? Aí na mesa? Vamos ler todos juntos? A intimidação do inimigo quer que você abra a mão de sua aliança. Como assim, pastor? Ele quer que você abra a mão através da distorção, ou seja, da deturpação da verdade, ou de uma ilusão de ótica. Às vezes ele nos ilude de uma maneira que começamos a enxergar coisas que não existem. Amém? Em todas as situações difíceis, amado, que você possa estar enfrentando, o inimigo faz você pensar e até mesmo enxergar que não há saída, que agora não tem jeito, que você estava fazendo tudo certinho, mas por alguma razão Deus te abandonou no meio do caminho. E essa é a impressão que temos. Deus, estou fazendo a tua vontade, eu vim até aqui porque eu creio que foi o Senhor que mandou e agora eu estou nesse barco furado. É isso que Satanás coloca na nossa mente. Mas preste atenção, amado, tudo está acontecendo para quê? Para te intimidar, para tentar te paralisar. É uma ilusão de ótica. Ele quer que você quebre a aliança, porque uma vez que você quebrou a aliança, você recebe a resposta disso, e não são respostas boas. Letra A, tentando paralisar com más notícias. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e ele vem tentando te intimidar, tentando transformar algumas mentiras a teu respeito, tentando dizer algumas coisas que o teu ministério não tem sucesso, sabe? E nós sabemos que não é verdade. Letra B, tentando te afetar e te abater com as suas ameaças, tentando dizer que para você não tem jeito, sabe? O inimigo, amado, ele é duro em ameaça e ele não tem dó. Ele consegue fazer algo na cabeça da pessoa sem ela ouvir nada e nem ninguém chegar para ela para falar nada. Mas ele consegue criar um nó em que aquela pessoa por muitas vezes entra dentro de um quarto e não quer sair de lá de jeito nenhum, não quer comer, não quer sorrir, não quer tomar banho, porque é uma situação que ele cria, porque ele sabe que ele fazendo isso, ele vai te intimidar. Preste atenção, amado. Ele fala que vai acabar com os teus sonhos, destruir os teus propósitos, que é o fim. Mas nós vamos repetir esta oração agora, e você vai declarar, vai ler junto conosco no quadro, amém? E você vai repetir com autoridade, com força, e não aceitar mais essa atitude do inferno. Repita esta oração. Eu profetizo pelo poder da palavra liberada ao meu coração, que vencerei toda a intimidação do inimigo sobre a minha vida. Não temerei as suas ameaças, e nem ficarei alarmado com nada que ele possa trazer ao meu coração. Declaro que estou firmado no Senhor e nas suas verdades, e estarei sempre pronto para resistir aos ataques de Satanás. Em Cristo sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Rei de Jesus. Sempre vai investir em ameaça. Mas a pergunta é, como vencer então essa intimidação do deserto? Primeiro, não se afaste de Deus no meio da luta. Nós cantamos um louvor da Ludmila que diz, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. E a guerra, ela sempre vem depois de uma bênção, de uma conquista. E depois que nós contamos,
milagre, a bênção, daqui a pouco vem algumas coisas que nos deixam tristes, e a impressão que temos é que servimos a Deus tanto tempo e esquecemos de tudo que Ele fez. Só lembramos da guerra, da luta e da adversidade. Gênesis 3:10 diz o seguinte: Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Sabe quem falou isso aqui? Adão. Mas preste atenção, não é este mesmo Adão que ouvia a voz do Senhor no jardim na viração do dia? Que passeava com o Senhor, que eram amigos, que não via a hora do Senhor aparecer na viração do dia para eles baterem papo. De repente, Adão ouviu a voz de Satanás. Adão deixou a voz do diabo, sabe, amado, entrar no teu coração. Aí a voz do Senhor passou a ter medo. Quando o pecado chega na tua porta, a primeira pessoa que você se afasta é do teu pastor. A primeira coisa que o diabo coloca é pessoas ao seu lado para se levantar contra ele, para te colocar contra ele, que era teu amigo, agora ele passa a ser teu inimigo. Por quê? Porque ele vai te apontar no pecado. A primeira coisa que ele vai te afastar é do teu marido, da tua esposa, porque o pecado bateu a tua porta. A primeira coisa que ele vai te afastar é do teu patrão, que antes era teu amigo, agora ele é um charlatão que tenta te prejudicar. O diabo afasta as pessoas que nós mais amamos. E a primeira deformação que entrou no homem, e no caso aqui foi no casal, foi o medo, foi o espírito de intimidação. Ficou intimidado. Repita: o Senhor é meu amigo. O Senhor é meu amigo. Amém? Amém. Não se intimide com Deus, amado. Detalhe: se você errar ou cair, Ele é fiel e justo para te perdoar. Aleluia. Agora o diabo não. Não queira ser amigo dele, porque ele não é amigo de ninguém, nem dele mesmo. O que ele promete, ele não cumpre. O que ele faz é só para destruir, é só mentira, é só engano. E às vezes o Senhor está anos trabalhando na nossa vida, a gente abre uma brecha e o infeliz chega, conta 2, 3 palavras, é o bastante para a gente querer virar as costas para Deus e dizer: eu não estou virando as costas para Deus. A igreja representa o Senhor. Amém? É a mesma coisa, você todo domingo, ou de tempo em tempo, vai na casa dos seus pais, ou da tua sogra, de algum amigo, de algum parente. Por alguma razão você deixou de ir. Você encontra lá na empresa, encontra de vez em quando na feira, mas não é a mesma coisa. A casa representa aconchego, e nós queremos o aconchego de Deus. E quando nós subimos ou nos afastamos da igreja, não adianta você dizer que não está se afastando de Deus, porque Ele diz: eu quero os meus filhos na minha casa. Amém, meu amado? O diabo quer colocar medo de que todas as coisas não vão dar certo, e que você nem sabe como será o seu futuro. Mas graças a Deus pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, Ele venceu o medo, e nós somos a sua igreja. Então nós estamos debaixo desta unção. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e o nome de Jesus que repreende toda e qualquer malignidade. Amém? Portanto, meu irmão, se posicione como tribo, como homem de Deus, como mulher de Deus, como ministério que Deus deu em tuas mãos. Amém? Não tenha medo, enfrente os seus medos e desafios, porque o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Segundo, mantenha a tua posição de perseverança. Nunca desista no meio do caminho. Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou ler de novo. Olha o que Paulo diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele está dizendo o seguinte: ou você confia ou você não confia. Não é porque a coisa não foi da maneira que você desejava ou queria que você tem que abandonar. Não é verdade? Uma pessoa ama a outra, aí ela casa. O namoro é uma maravilha.
família. Casou, o primeiro ano de casamento é uma briga, uma contenda. O diabo diz assim: você casou com o homem errado. Você casou com a mulher errada. Engraçado, mas como é que eu não sabia disso lá no namoro? Porque, sabe, namorei 2 anos, 3 anos, porque depois de 1 ano de casado, no primeiro ano, eu começo a descobrir que, claro, sempre pelos erros, ou sempre pela briga, não é verdade? Sempre pelo momento de afronta, que aquilo não é bom. Paulo diz assim: não desconfie, não abandoneis a confiança que você tem em Deus. Sabe, meu irmão, ela tem grande galardão. Quando você confiar no Senhor acima de todas as coisas, você receberá o galardão de Deus por conta disso. Com efeito, tens necessidade de perseverança. Ou seja, para que isso tenha efeito, para que isso se cumpra na tua vida, você tem que perseverar. Porque quem te prometeu não foi homem, quem prometeu foi o Senhor, e Deus não falha com a tua palavra. Para que, havendo feito a vontade sua, é isso que está escrito, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus quer conservar a tua alma, a tua salvação. Deus quer conservar o teu nome no livro da vida. E por mais que venha a luta, persevere, porque Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou mais além. Eu estou olhando para pastores e pastoras. Glória a Deus, aleluia. Para homens e mulheres de Deus, que a seu tempo Deus trará esta unção. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas é tão difícil. Nossa, eu fiquei sabendo de um pastor lá na minha rua, que o coitado sofre tanto. Só a graça. Não se espelhe no ministério dos outros, se espelhe no ministério daquele a quem você anda dia a dia, porque será da mesma maneira. Amém? José e Maria, amado, eles estavam diante de um grande desafio. O maior inimigo deles e de sua família era nada mais do que Herodes, o grande rei, alguém temido por todas as nações. E esse Herodes queria destruí-lo. Era a mesma coisa se o FBI estivesse procurando um fulano de tal. Não é a Polícia Federal do Brasil nem do Paraguai, é o FBI. Mais cedo ou mais tarde eles vão rastrear a tua conta, vão rastrear o teu nome. Mais cedo ou mais tarde eles vão te rastrear onde você estiver e vai te buscar, porque são habilitados para isso. Herodes tinha essa atitude. Ele mandou os magos, porque ele ficou sabendo que os magos sabiam aonde o menino Jesus estaria. E a fúria de Herodes é porque ele sabia da palavra, ele conhecia a promessa, e ele dizia que nasceria aquele que seria o rei de todos os reis, e senhor de todos os senhores. Mas imaginava ele um poder político, e ele diz: ninguém vai tomar o meu reino. Aí ele diz para os magos: vocês vão lá adorar? Faz assim, a hora que vocês descobrirem aonde que é a estrela que vai brilhar, me fala, porque eu quero ir lá adorar também. Mentira dele, já é mentiroso. Ele queria saber onde estava Jesus para poder matá-lo. Mas enquanto, amado, o diabo quer matar os teus sonhos, tirar aquilo que Deus te deu, Deus envia o anjo e te coloca em outro lugar. Glória a Deus. Eles poderiam entregar os pontos, mas eles seguiram, perseverando na direção do anjo de Deus. No lugar da ameaça, meu amado, creia na palavra de edificação do anjo do Senhor. Saiba que nessa igreja tem um anjo que Deus levantou. E esta palavra, se você seguir exatamente como é ministrada no altar, você só tem a receber vitórias e conquistas. Sabe por quê? Porque são palavras que te trazem motivação. Tenha ânimo. O principal sintoma que está intimidando e por muitas vezes nos intimida é o desânimo, é a aversão do ânimo, é o contrário daquilo que Deus fala para você ter. Quando o Senhor, sabe, chamou a
Sabe quando Deus chama Josué? No meio de uma guerra, onde o líder principal, que era Moisés, o homem ungido, abençoado por Deus, tinha desaparecido, tinha morrido. E ele disse assim: olha, meu servo Moisés é morto, mas olha, eu vou te colocar na estrada que ele estava. Tem de bom ânimo, não te mandei eu, não te pasme nem te espante, porque da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Glória a Deus. Da mesma maneira, amado, que Deus tem sido com o teu líder, Ele será contigo. A mesma unção. E se você buscar, é possível que seja uma unção dobrada, de multiplicação. Amém? O diabo, ele tenta desanimar, porque ele sabe que seu ministério é grande, que Deus tem um grande desafio na tua vida, e quando você começar a abrir a boca, ministrar a palavra de Deus, orar por pessoas, grandes coisas vão acontecer. Nem você tem a noção de tamanha unção e poder. Se você se abrir para ser tratado e aprender e se animar, nada pode te parar. Amém. Nada pode te paralisar. Amém? Pode até você ter algumas dificuldades, mas você tem que viver e viverá a palavra profética do Senhor, que diz que você vai herdar a terra prometida, que você vai herdar a bênção e a conquista do Senhor, e ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Terceiro, nunca faça algo por causa das pressões. É o que mais tem, pessoas nos pressionando, em todas as áreas, é na empresa, é na família, é na igreja. E fazer algo por pressão é muito ruim, não é? Olha, eu só estou fazendo porque estão me pressionando. Amado, seja sábio. Segundo Timóteo, diz que a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue, ela é espiritual. Para isso Deus tem os seus anjos. Olha o que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Espírito de temor, espírito de fortaleza, amor e moderação. Com esse espírito, você vence qualquer tribulação, você vence qualquer situação que venha de pressão. Muitas pessoas às vezes foram intimidadas, amado, em seu ministério, e até agiram sob pressão, e por muitas vezes ficaram desiludidos, mas esta não é a vontade de Deus. A pressão vem e é natural, em todas as áreas, só que nós temos que saber administrar isso. Não haja sob pressão, sobre ameaça, não haja sobre nenhum tipo de intimidação do inimigo, porque as portas do inferno não vai prevalecer em nome de Jesus. Amém? E quando vencemos a intimidação do inimigo, algumas coisas acontecem. Primeiro, vamos ler todos juntos? Quando vencemos a intimidação do inimigo, somos livres da maldição do Éden. Nosso ministério vai dar certo, geramos filhos para Deus. Amém? Quando você vence toda essa maldição do deserto, toda essa maldição do Éden, sabe, toda aquela mentira, toda aquela perseguição que faz parte da nossa vida, independente de você estar em Cristo ou não, o teu ministério vai dar certo, a tua vida vai andar, teu casamento vai prosperar, a tua empresa vai andar, e você vai dar frutos para o reino de Deus. Segundo, temos a visão clara do livramento. Vamos ler? Temos a visão clara do livramento. O teu milagre está logo ali. Você não vai morrer no deserto, mas chegaremos até a terra de Canaã. Qual é a terra de Canaã? É a terra da promessa, a terra que manda leite e mel, a terra que Deus disse: olha, é difícil, é luta, mas você vai alcançar. E por último, recebemos uma nova perspectiva do futuro. Vamos lá? Recebemos uma nova perspectiva do futuro, a restituição dos planos, projetos e sonhos que havia sido roubado. É isso que você vai receber diante do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor.